Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero agradecer ao pastor Ricardo, de ter me incumbido para ministrar a palavra de hoje. E, irmãos, eu não sou pregadora, tá? Eu sou apenas uma serva do Senhor. Então eu tentei fugir, mas não teve jeito, né? Semana passada era para eu estar aqui, e aí não deu certo, e aí o pastor me pegou aqui no domingo e abrir as suas Bíblias no livro de Jonas 4. Porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração quando eu recebi esse convite, né? Primeiro eu quis fugir, e aí lembrei de Jonas. Eu vou ler com os irmãos o capítulo 4, o versículo 9, 10 e 11, que fala assim: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da bobeira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão de uma obreira na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, além de muitos animais? O Senhor faz uma pergunta. Eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia na mão, né? Para poder acompanhar, amém? Irmãos, os irmãos sentou, né? Mas eu queria pedir para que os irmãos ficassem de pé. E eu gostaria de fazer uma oração bem rapidinho. Só que é uma oração especial. Essa oração, os irmãos vão colocar a mão no coração e os irmãos vão elevar os seus pensamentos a Deus, pensando numa pessoa. Não uma pessoa que vocês, não é um ente querido, uma pessoa da família de vocês, mas vocês vão pensar em alguém que já causou algum mal a vocês de alguma forma, que já levantou um falso, que já fez alguma danificação na vida de vocês, tá? Uma pessoa que vocês acham que de repente não gostam de vocês por algum motivo. Nós vamos orar por essa pessoa, pela vida dessa pessoa, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Pai querido, eu quero a Ti, Senhor, entregar, Pai querido, aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que quer o meu mal, aquela pessoa, Senhor, que levanta falso. Pai querido, eu quero, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor vá de encontro, Senhor. Vai de encontro à vida dessa pessoa. Entra, Senhor, com o seu poder de libertação. Entra, Senhor, com o teu poder de cura e de milagre na vida dessa pessoa. Para que essa pessoa, Senhor, possa ser transformada. Para que essa pessoa, Senhor, possa, Pai querido, se libertar dos seus pecados. Pai querido, é o que nós te pedimos, Deus amado, na noite de hoje. Te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, para a gente entender melhor isso que eu acabei de ler aqui para os irmãos, nós vamos falar um pouquinho de Jonas. Acredito eu que a igreja já ouviu falar, com certeza, da história de Jonas, né? Muitos falam que ele chama ele de fujão, outros falam que ele foi covarde, enfim. E eu fui estudar um pouquinho sobre Jonas, né? Para eu poder entender, porque a gente tem que entender o que a gente vai passar para as pessoas, né? E Jonas, irmãos, ele era um profeta.
Deus usava a sua boca para falar com o povo naquela época, que foi no ano 800 a.C. Jonas, ele era do norte de Israel. E naquela área, naquela região, ali tinha era comandado por reis que eram reis desobedientes à voz do Senhor, né? Então Deus, ele usava Jonas para falar com aquele povo. E aí, irmãos, Jonas foi crescendo e ele foi recebendo, né, as pessoas mais velhas, foi contando para ele desde menino. Jonas cresceu sabendo das histórias dos ninivitas, né? Que eles eram maus, perversos, eles matavam, né, os homens, sequestravam as crianças, ofereciam criança como holocausto para os seus deuses. Então os ninivitas tinham uma fama muito ruim. Jonas odiava os ninivitas. Jonas odiava por essa perversidade deles. E aí um belo dia, o Senhor chama Jonas e fala: Jonas, o pecado dos ninivitas está chegando às minhas narinas. Eu quero que você vá até a cidade de Nínive e você fala para todo aquele povo que em 40 dias destruirei aquela cidade se eles não se arrependerem dos seus maus caminhos. E aí, meus irmãos, o que Jonas faz? Não, eu não vou pregar para aquele povo. Eu não vou pregar para aquele povo. Aquele povo são maus e eu quero mais é que se exploda. Eu quero mais é que o Senhor taque fogo mesmo, porque eles merecem morrer. Só que os nossos pensamentos não é como os do Senhor. Aleluia. Os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Aleluia. Aí o que Jonas faz? Aí é onde entra a desobediência dele. Quantas vezes, né? Às vezes nós recebemos uma ordem e queremos fazer da nossa maneira. Assim foi Jonas. Ele recebeu a ordem do Senhor, mas ao invés dele ir para Nínive, para pregar a palavra que Deus tinha ordenado a ele, o que ele fez? Decidiu fugir. Decidiu fugir, irmãos. Decidiu para ir para outro caminho. Ele tinha o caminho de Nínive, que é o da obediência, e o de Tarsis, que era da desobediência. Jonas pega, entra no barco e casca fora, né? E aí ele achou que ele ia se esconder, que ia ficar por isso mesmo, né? O Senhor ia mandar outra pessoa, ou o Senhor ia mandar fogo na cidade, e tudo bem. Só que quando o Senhor dá uma ordem pra gente, é pra gente fazer. Porque senão ele vai te pegar. Se você não fizer, ele vai te pegar de alguma maneira. O que aconteceu? Quando veio a tempestade e Jonas lá no barquinho dormindo. E aí a tempestade começou a ficar mais forte. E aí o dono daquele barco foi lá e falou para ele: tá dormindo aí? E começou a questionar, né, para Jonas. E aí Jonas pega e aí ele pergunta para Jonas assim: quem és tu? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que Deus você serve? E aí Jonas falou que ele era hebreu, né, que ele era profeta. E aí, irmãos, eles tiraram na sorte para ver a culpa de quem que estava acontecendo aquela tempestade. Meu Deus. Irmãos, e adivinha? Foi para Jonas. Para vocês verem o grau de desobediência. Ele desobedeceu a Deus e ainda colocou as pessoas em risco. Porque as
pessoas ali, meus irmãos, estavam correndo risco de vida, porque colocou alguém dentro do barco deles, que eles nem sabiam quem era. Veja bem, Jonas, os homens daquele barco já tinham clamado aos seus deuses para acalmar a tempestade, mas nada conseguia acalmar aquela tempestade. E aí, o Senhor só acalmou a tempestade quando Jonas decidiu aparecer, e aí Jonas foi e falou que a culpa era dele, que ele tinha desobedecido a voz do Senhor. E aí o que aconteceu? Ele pediu para que os homens lançassem ele para fora, porque ele era o pivô daquela situação. Então, irmãos, isso nos ensina que nós não devemos colocar dentro da nossa casa quem a gente não conhece. Então, não coloque para dentro da sua vida quem você não conhece. Os homens colocaram Jonas dentro daquele barco, nem sequer perguntou para Jonas quem ele era. Só perguntaram quando a tempestade aconteceu. Então, aqueles homens quase morreram por causa de Jonas, né? Então, quando eles descobriram que Jonas era o responsável, o próprio Jonas pediu para que lançasse ele para o mar. E aí ele falava: me lance para fora, que com certeza essa tempestade vai se acalmar. Assim fez os homens. A Bíblia fala assim que os homens lançaram Jonas para fora. E aí Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. E lá dentro, irmãos, lá dentro sim, foi onde ele lembrou de tudo, foi onde ele pediu perdão para Deus, e foi aí que ele aceitou a ir pregar. Mas, irmãos, ele não aceitou ir pregar para aquele povo porque ele queria. Jonas estava tão abusado dessa situação, tão inconformado com essa situação, mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim, irmãos, ele foi pregar para aquele povo, naquela cidade, né? Ele foi pregar, a cidade era uma cidade muito grande. Jonas foi para lá, pregou para todas as pessoas daquela cidade. E aí o que acontece? Creio eu que Jonas não estava nem com um pingo de esperança que aquele povo ia se converter. Mas para surpresa dele, o povo se converteu sim. Então, muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de pregar o evangelho para certas pessoas que a gente acha que não tem mais jeito. Muitas das vezes nós decidimos por nós mesmos. Nós olhamos as pessoas e às vezes falamos assim: não, essa pessoa não dá mais jeito. Porque hoje em dia, irmãos, aqui eu não sei, mas lá em São Paulo a gente vê muito isso. É 3 dias dentro da igreja, 1 mês fora da igreja. Irmãos, tem pessoas que ela aceita Jesus 1 vez por mês. Todo mês a pessoa está aceitando Jesus. A pessoa não consegue se firmar aos pés do Senhor. E aí muitas das vezes o crente fala assim: com esse não tem mais jeito. Esquece. Eu mesmo canso de ouvir isso lá na minha congregação. Eu canso de ver as pessoas falando lá: esquece isso, deixa isso para lá. Nós temos lá um bairro lá chamado Portelinha. Não sei se os irmãos já viram no Jornal Nacional. Já pegou fogo, acho que umas 2 ou 3 vezes naquele bairro. É uma invasão que tem lá em São Paulo. Tem 800 famílias morando naquele lugar. Quando você chega lá, irmão, é uma decadência que vocês não têm noção. As crianças se misturam com rato. Lá é podre, podre, podre mesmo. É um bairrozinho que eles invadiram. A polícia já tirou, eles invadiram de novo, já é a 3ª vez que eles estão lá. E a gente costuma evangelizar lá para aquele povo. E lá tem uma certa mulher que nós já evangelizamos tanto para ela. Essa mulher já foi na igreja, já aceitou Jesus, mas não tem jeito, a mulher volta de novo para as drogas. E aí uma irmã da minha igreja falou assim: tá vendo? Não tem mais jeito, tem que deixar para lá. É igual Jonas.
Tem que deixar para lá. Não adianta. O povo é ruim. Para que vai salvar aquele povo? Só que quando Deus tem um projeto na vida da pessoa, é Ele que decide, não é a gente. Não sou eu que vou decidir se acabou para a pessoa ou não. Né? Aleluia. Então, foi assim. Jonas, ele queria decidir por Deus. Ele queria passar na frente do Senhor. Né? Ele queria ser... Neste caso, na verdade, ele sabia do tamanho da misericórdia do Senhor. Ele sabia que se ele fosse para lá, sim, com certeza, se aquele povo se arrependesse, Deus também ia se arrepender do mal que tinha falado que ia fazer para aquela cidade. E aí, quando Jonas pregou para aquela cidade, avisando que em 40 dias aquela cidade seria destruída, todo o povo se converteu. A Bíblia fala que até o rei se converteu e ele assinou um decreto aonde todas as pessoas iriam jejuar e orar. Né? E aí o que acontece? As pessoas jejuaram, oraram e o Senhor se arrependeu do mal que ia fazer para aquela cidade. Então, meus irmãos, a passagem de Jonas nos ensina muita coisa. Nos ensina que nós devemos ter obediência à voz do Senhor. A palavra do Senhor aqui nos mostra que mesmo quando achamos que a pessoa está perdida, mas ainda há salvação. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos querer o melhor, mesmo para aquela pessoa que te fez mal. Porque Jonas, ele questionava pelo mal que os ninivitas haviam feito na cidade dele. Mas Jonas se esquece que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor não quiser. Os ataques dos ninivitas aos israelitas era a permissão do Senhor. O Senhor tinha permitido aquilo ali por causa da rebeldia daquele povo. Porque Jonas era um profeta fiel ao Senhor, mas aquele povo daquele lugar ali era um povo muito desobediente. E quando nós desobedecemos, o preço vem, né, irmãos? Então, Jonas, ele não ficou satisfeito com essa situação. Jonas ficou, sabe aquele crente mimimi? Sabe aquela pessoa que turrona? Mesmo Deus falando que não ia mais destruir a cidade porque o povo tinha se arrependido, Jonas subiu ao monte com trompa de elefante, com raiva, irado e não se conformando. E aí, irmãos, a palavra de Deus aqui fala duas vezes, cita aqui duas vezes, que Jonas fala que prefere a morte. Aí é onde a gente vê a hipocrisia do crente, né? Jonas não estava lá no estômago da baleia? Ele ficou com medo de morrer, né? E aí ele falou para Deus, eu vou, né? Não, eu vou lá, tá bom, eu vou lá. Eu vou na cidade de Nínive. Ele não estava com medo de morrer? Por que duas vezes ele fala, eu prefiro a morte? Ele sobe no monte e fala, eu prefiro a morte. Depois, quando Deus aqui, aonde eu li, quando Deus manda a abobreira para fazer sombra para ele, e depois Deus vai, manda um verme para consumir a abobreira, e aí ele vem falar que ele preferia a morte, porque Deus tirou a abobreira dele. E aí Deus fala que Jonas está dando mais valor para um pé de abóbora do que para uma cidade com mais de 120 mil habitantes. Irmãos, uma vida para Deus é importante. Imagina mais de 120 mil vidas. Então, olha para vocês verem. Isso nos ensina que nós temos que valorizar a vida. E a irmã deu aqui, né? Das 99, uma ovelha perdida, né? O pastor volta por causa de uma ovelha perdida. Então nós temos que aprender a dar valor, irmão. Se o lugar é um lugar cheio de gente
maldosa, que faz o mal. Sim, vamos orar por eles, sim. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda tem muitas almas a serem resgatadas. Tem muitas almas a serem resgatadas, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que parar de mimimi, que eu vou morrer, que eu prefiro a morte. Prefere nada, irmão. Quando a morte chega, você não quer saber da morte, não. E aí você fica desapontando a vontade do Senhor. Você quer fazer as coisas da sua maneira, não da maneira que Deus te ensinou. Deus sempre te usou como profeta. E no dia que Ele te pede para você ir lá e fazer uma obra, você não vai. Aleluia. Cuidado com o não que você diz para Deus. Cuidado com a sua covardia inútil. Porque é uma covardia inútil que ele usou. Porque Jonas, ele não era uma pessoa covarde. Aqui mostra que ele fugiu porque ele não queria fazer. Isso se chama desobediência. É uma desobediência dele. Ele deveria ter ouvido a voz do Senhor e ido fazer aquilo que Deus mandou. Agora, nesse meio tempo que Jonas estava no barco e que aconteceu tudo isso, irmãos, eu li aqui um parágrafo que eu achei muito interessante, viu, pastor Ricardo? Que é do capítulo 1, versículo 16. Olha só que interessante. No meio da desobediência de Jonas, Deus ainda salvou vida. Não estou falando dos ninivitas, viu? São os homens do barco. Sabe os homens lá do barco? Então, aqueles homens foram salvos. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aleluia. Ou seja, foi salva a cidade de Nínive e ainda foi salvo esses homens do barco. Então o Senhor, Ele faz a obra sim. Ele faz a obra sim, irmãos. Abre o coração para Deus. Ouve a palavra do Senhor. Quando o Senhor falar, vá. Não queira mal. Só porque a pessoa te fez um mal, você também vai querer o mal. Em Éfesos 6:10 fala lá da armadura de Deus e fala que nós não temos, irmãos, que lutar contra a carne e o espírito. Nós não temos que lutar contra a carne e o espírito. Irmãos, nós não devemos desejar o mal para as pessoas porque ela um dia fez mal pra gente, sabe? Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele vê tudo o que acontece. E a gente que serve o Senhor, nós somos mais vistos e mais cobrados. Então, uma coisinha assim que a gente faz, o Senhor vem. Gente, a cobrança é verdadeira. O Senhor vem e Ele cobra mesmo. Então, que os irmãos fiquem com essa palavra nessa noite, tá? Que os irmãos, essa passagem de Jonas fala da obediência. Essa palavra eu aprendi nessa passagem de Jonas, que eu devo amar o meu inimigo. Sim, porque é muito fácil você amar quem está na sua casa. Muito fácil você amar quem te faz o bem. Eu quero ver mesmo é você amar aquele que te levanta falso. Eu quero ver você fazer o bem para aquele que te faz o mal. Aleluia. Irmãos, eu vou contar um testemunho bem rapidinho aqui para os irmãos. Eu trabalho com um evento, a maioria das pessoas aqui sabe, eu tenho escritório em São Paulo. E lá eu tenho muitos concorrentes para a minha área. Muitos concorrentes. Mas eu tenho um concorrente especial. Esse concorrente, desde quando ele nasceu, que eu acho que foi há 4 anos, se não me falha a memória, eu estou com 12 anos de trabalho e ele acho que está com uns 4. Desde quando ele nasceu o trabalho dele, né, no caso, que ele se tornou uma pedra no meu sapato. É uma pessoa que sempre procurou me fazer o mal naquele lugar.
Lá tem várias concorrentes, várias decoradoras, enfim, no meu bairro, só no meu bairro, tá? Não estou falando da grande São Paulo. E esse rapaz é um rapaz jovem, ele tem 20 anos. Então, quando ele começou, só para inicializar, a carreira dele começou com as minhas decorações, o meu trabalho. Então, ele usava as fotos do meu trabalho. Então, ele foi me usando de degrau em degrau. E ali, irmãos, as pessoas chegavam em mim para ficar falando, sabe? Ai, você viu o que ele fez? E como assim? Olha lá para você ver o material, ele foi lá e comprou. E essa pessoa, esse rapaz, ele chegou a falar para mim assim, da seguinte forma: você não quer que te copie? Não publique. Ele disse assim: o que eu posso fazer se eu sou a única pessoa que consegue te copiar em tudo? Então é aquele tipo de pessoa assim, irmão, muito invejosa. E aí fica difícil para a gente trabalhar dessa forma, porque a inveja é uma maldição. A pessoa, quando ela carrega muita inveja em cima de você, você tenta andar e parece que a pessoa te puxa, né? E aí o que aconteceu comigo? Aconteceu algo. Por isso que eu falo que a gente que serve a Deus, a gente tem que andar na linha. Olha só o que aconteceu comigo. Eu peguei e inaugurei a segunda unidade do buffet lá em São Paulo. Mas eu só fiz isso no mesmo bairro para impedir o crescimento desse garoto. Ou seja, para impedir que ele montasse naquele lugar o buffet dele. Irmãos, isso não é bonito. Eu fiz algo que não foi agradável. Sabe por quê? Porque eu acho que eu não deveria impedir ele de crescer. Mas aí o que acontece? Eu tive um sonho, o Senhor me mostrou que esse rapaz estaria no meu lugar. Foi no final do ano. Eu não dei muita importância para o que eu sonhei. E aí vim aqui para Minas, eu voltei. E aí comecei a reformar essa segunda unidade. Resultado, Covid-19 veio. E aí eu tentei vender essa segunda unidade para ficar só com uma. Não consegui vender, não sei o que aconteceu. O comprador foi até mim, ficou tudo acertado de fechar o negócio. E ele falou assim: eu vou falar com a minha esposa, aí eu te dou a posição, mas com certeza a gente vai ficar. Aí eu, vou vender a unidade 2 e vou ficar bem. Só que aí eu falei: e aí, Oséias? Ele disse pra mim: a minha esposa não aceitou. Falei: não. Falei: poxa, eu vou ter que entregar a unidade 2. Aí entreguei pro dono. Adivinha, irmãos, quem foi que pegou a unidade 2? Pois é, ele. E eu falei: eu não acredito nisso. Ou seja, eu tinha sonhado com isso, e aí Deus fez um reboliço e o salão foi parar na mão do rapaz. E aí, eu havia chamado ele antes disso acontecer, eu tinha chamado ele e eu pedi perdão para ele por todas as coisas, até mesmo porque, né, irmãos, com essa história de pandemia a gente nunca sabe, né? E aí eu já tinha chamado ele, falado: me perdoa, tal, né? Até mesmo porque eu sabia que quando eu peguei o salão, né, eu estava com a intenção de crescer, fechando um círculo no bairro. Então eu acho que não foi legal da minha parte fazer isso. E aí o que aconteceu? A unidade 2 foi parar na mão dele. Hoje ele está com a unidade 2. E quando eu fui ler Jonas lá em casa, eu ouvi uma pregação de Jonas, a primeira coisa que eu pensei foi nesse rapaz. E aí eu pude ver que eu não tenho que querer fechar nada. Eu não tenho que fazer nada contra as pessoas porque elas um dia fizeram mal comigo. Eu tenho que desejar e prosperar na vida deles. E orar ao Senhor para que eles venham crescer. Meus irmãos, se vocês orar para os seus inimigos crescer, olha só que legal. Ele não vai ter tempo de te amaldiçoar, sabe por quê? Porque ele vai estar tão abençoado que ele não vai precisar nem de se preocupar com você. Não é interessante isso? Ao invés de você orar para Deus, né? Muito crente coloca o Jesus: oh Senhor, eu coloco fulano
Gente, pelo amor de Deus, gente. Por favor, não se coloque. Crente verdadeiro não fica desejando mal para a pessoa que te prejudicou, não. Irmãos, eu fui assaltada na porta da Caixa. Sabe o que eu fiz no dia? Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Eu saquei um valor, que eu não vou falar aqui a quantidade, era um valor muito alto. Eu saí do banco e o cara chegou e tomou de mim o dinheiro. Era a época de pagamento. Na João Dias ali. Tomou de mim o dinheiro. Sabe o que eu fiz? Perante Deus, que Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu não sei porque o Senhor permitiu uma coisa dessa. Esse homem fazer isso. Mas eu tenho certeza que esse homem deve ter um motivo para ter feito isso comigo. E eu peço ao Senhor pela vida deles. Que o Senhor vá de encontro. E diz a eles que o que eles fizeram não foi bom. Eu pedi a Deus para falar com eles. Então não é assim que nós devemos fazer. Ao invés da gente pegar e ficar lá, sabe? Fica parecendo uma oração macumba, sabe? Você orando contra as pessoas. Orando para Deus. Ai, deixa ele, vai ver. Mexeu com ungido. Ai, não sei. Gente, lá em São Paulo tem muito isso. Muito, muito. Ah, mexeu com o ungido do Senhor. Gente, vocês veem? Duas pessoas, uma mulher de pastor e a outra mulher de pastor. Aí uma vai falar, mexeu com o ungido do Senhor. Ué, e a outra não é ungida? Então, como é que fica? Como é que fica essas orações, né? Como é que fica? Eu vou lá, eu imagino o Senhor, como que fica, né? Ele escuta a oração da mulher de um pastor e ele escuta a oração da mulher. Sabe? Gente, contenda. Contenda pura. E quer saber de uma? Sabe o que eu penso? Eu acho que o Deus fiel e verdadeiro que a gente serve, irmãos, tira da cabeça, porque Ele não leva a sério esse tipo de oração. O Senhor, Ele é o Altíssimo. Pensa, vocês acham que Ele vai ficar resolvendo fofoquinha de mulher, fofoquinha de cristão, que fica orando uns contra os outros, enquanto as pessoas, hoje eu vi aqui, tem um homem passando por aí, que eu não sei quem é. Eu vi ele ontem lá na avenida, eu vi ele aqui, todo machucado nessa rua aqui, hoje de manhã. Com certeza é uma pessoa que tem problema com álcool, ou talvez até com droga, não sei quem é a pessoa. Mas aquela mesma pessoa que eu vi ontem, eu vi aqui, perto da minha casa, que é onde eu estou. Todo ralado e machucado, irmãos. Então não pense vocês que vocês estão numa cidadezinha pequenininha e não tem usuário de droga, alcoólatra, aí precisando da oração de vocês. Então que fique essa palavra no coração de vocês nessa noite. Vamos dar mais crédito à voz do Senhor. Vamos orar mais.